Seja muito bem-vindo à terceira edição do podcast Por Dentro da Ford. Esse daqui é o segundo podcast que a gente está gravando no dia de hoje. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Yumi Matsumura, chefe, proprietária, fundadora da Artesã. Yumi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para participar desse evento com você. Legal. Bom, é a primeira vez que a Yumi está vindo aqui. Então, primeiro de tudo, conta um pouco da sua história pode voltar lá atrás, como que você começou, como que você já começou empreendendo, já começou no ramo de padaria, começou em qual ramo? Conta um pouquinho para o pessoal saber. Então, Gabriel, é muito engraçado, né? Se a gente puxar o meu histórico todo, eu tenho só 2 anos no ramo mesmo de empreendedora. Eu comecei a trabalhar desde os meus 18 anos e sempre mais no segmento de vendas. Então, trabalhei com venda de roupa, vendendo carro, trabalhei no banco, trabalhei em food service. Então, assim, a minha vida inteira sempre foi vendas, sempre foi marketing. Então, eu sempre estava mais na frente de comercial mesmo. E aí, durante a pandemia, eu fiquei muito tempo em casa e aí eu acabei cozinhando mais, tendo mais tempo livre. E aí eu comecei a ter gosto pela gastronomia, pela comida, né? E aí eu acabei fazendo um curso de gastronomia em Volta Redonda, fiz 2 anos de gastronomia. E de lá pra cá eu comecei a fazer produções em casa, né? Faz um pãozinho ali na panela, faz uma massinha ou outra, faz uma pizza. E aí eu acabei comprando alguns equipamentos. É até engraçado eu contar essa história. Eu ia fazer uma viagem para o Japão com a minha prima. E aí Sua família é realmente do Japão? a minha família tem a descendência japonesa e a parte do meu pai já é brasileira. Sim. E eu nunca fui lá, eu sempre, já sou nascida aqui, nunca fui para lá. E eu tenho a vontade, tenho o sonho de conhecer. E aí a minha prima ia pós-pandemia para poder renovar o visto dela e eu ia junto. Porém, eles brecaram porque eles ainda não estavam com visto de turista liberado. E aí, com o dinheiro que eu fiz que eu ia fazer aquela viagem, eu acabei comprando equipamento para investir. Então, eu fui, comprei forno, eu comprei maceira, eu destruí o meu quarto e aí eu fiz uma cozinha totalmente industrial. E eu falo que aquela viagem não era para ser, não era para ser e que foi uma das melhores, porque hoje tudo que eu tenho é graças àquele início, àquele pontapé que eu dei. Então, lá eu comecei a fazer as produções dos pães e aí eu comecei a ir na feira. Então, todo domingo eu ia na feira, eu ia na Beira Rio. Então, eu trabalhava ainda durante a semana, então de segunda a sexta eu trabalhava, sábado eu produzia e domingo eu ia vender. Então, é muito legal, porque até hoje, na padaria, as pessoas ainda vão lá me procurar e falar: você não está mais na feira? Então, foi ali que eu comecei a realmente, né, começar a vender pão, que eu comecei a fazer a produção em casa, que ficou um pouco mais profissional. E ali eu vi que acendeu uma lâmpada, né? Porque a gente ia para a feira, a gente levava mais de 100 pães. E a gente vendia em menos de 3 horas. Caramba! Então, ali eu vi um mercado, um nicho que Resende estava com necessidade. E aí foi que eu fiquei 1 ano vendendo ainda nessa loucura, nessa jornada dupla de trabalhar, empreender aos poucos, que realmente eu consegui um ponto, tive a oportunidade de começar a empreender, surgiu a Artesã, e a Artesã, a curiosidade do nome, foi que quando eu fui me cadastrar na feira, a única segmento que tinha era como artesão. E artesão como pano de prato, coisas manuais. E aí eu falei, opa, né, artesã, acho que artesã é um nome bom, um nome fácil, fixa, e é muito o que a gente faz, né, muitos dos nossos processos são muitos artesanais, então o nome vem da feira, que até hoje é um nome muito fácil e que todo mundo consegue lembrar. Caramba, que legal! E foi assim que começou um pouquinho. Essa daí eu não tinha nem ideia. Legal, né? Legal. Me diz uma coisa, você, apesar de não ter empreendido desde sempre, você sempre teve vontade de empreender ou não? Então, durante a minha trajetória, né, que eu sempre trabalhei, eu sempre tive bons trabalhos e sempre fui uma ótima profissional. Mas sabe quando você tenta que você não se encaixa naquele lugar? Eu sempre trabalhava muito bem, mas chegava 2, 3 anos de empresa e falava, putz, mas eu acho que não é isso que eu quero para mim. Não é atingir gerência, não é ser supervisora. Eu queria algo mais, sabe? E eu nunca soube o que era aquele algo mais. Até eu realmente me descobri na gastronomia, em empreender, em ver o dia a dia de uma empresa, todos os processos.
Então, quando eu abri a padaria, meu olho brilhou. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Tá? Por mais que a gente tenha muitos desafios, né? Não é sempre mil maravilhas, mas foi quando eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim, eu quero empreender. Legal. Bom, então me diz uma coisa. Você antes trabalhava, era Sim. CLT, trabalhava com vendas Sim. em outras empresas, né? Você foi na pandemia ou foi um pouco depois da pandemia que você começou a produzir pão? Eu comecei a gostar de cozinhar durante a pandemia, porque antes eu não conseguia fazer nem arroz, gente, é verdade. Eu não cozinhava nada, nada mesmo. Então, na pandemia, eu descobri que eu podia, que eu gostava daquilo. E aí, pós-pandemia, foi onde eu fiz o curso e aí eu comecei a atuar. Legal. A gente costuma falar que 90% dos brasileiros eles empreendem por necessidade, né? Não empreendem igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou na Europa, que a pessoa faz uma faculdade, número 1 da faculdade, e ao invés de entrar numa empresa, ele abre a sua própria empresa. Sim. Começa muitas vezes até na faculdade. Né? O brasileiro não, ele começa na faculdade, ele faz a faculdade, começa numa empresa, trabalhando numa empresa como CLT, é demitido ou não sei, passa por alguma crise e tem a necessidade de, e agora, o que eu faço? Vou abrir uma empresa. Sim. E por ter essa cultura, o brasileiro passa muito mais dificuldade do que, por exemplo, um americano empreendendo nos Estados Unidos. Sim. Ou um europeu empreendendo em algum país da Europa. Quais foram as maiores dificuldades e desafios que você teve no início da sua jornada? Eu tive muitos desafios, né? Porque como eu não era da área, minha família não é, então assim, a gente nunca empreendeu e eu não tinha zero noção. Eu sou formada em publicidade e propaganda, então é uma área que também não entra muito sobre isso, né? Não tem muita coisa sobre gestão, sobre administração. Então, no início, para mim, foi tudo uma loucura. Eu tive que aprender um pouco sobre gestão de processos, sobre gestão de pessoas, um pouco de contabilidade, porque eu não sabia nada, contratação. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Eu tinha 28 anos também, eu comecei nova também. Então, um dos meus maiores desafios foi realmente ter todo esse processo de realmente deixar a empresa como um grande, sabe? Não sair atropelando, sair fazendo de qualquer jeito. Eu sempre tive o pensamento de eu tenho que fazer o melhor. Então, se eu tenho essa oportunidade, é essa que eu vou agarrar. Então, eu sou muito boa em não desistir. Então, desde o início, eu sempre quis fazer sempre muito certo. Então, eu sempre corri atrás. Eu tive pessoas muito boas também que me ajudaram nesse processo. Mas empreender vai muito além do que só fazer o pão, né? Então, eu tive que aprender tudo por trás da fazer o pão. Então, acho que o meu maior desafio mesmo foi essa parte empresarial, que é a parte de gestão de pessoas, que para mim acho que é o mais difícil. É o que a gente tem maior dificuldade hoje em dia lá, que é realmente a contratação, né? A parte do processo seletivo, as pessoas quererem também trabalhar com vontade. Então, o meu maior desafio hoje como empreendedora é essa parte de gestão de pessoas, que eu acho que a cada dia a gente vai melhorando, mas que é sempre um desafio diário. Legal. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas você falou agora que empreender é muito mais do que você só fazer o pão. Sim. E eu imagino que agora uma das menores coisas que você faz é fazer o pão, né? É fazer o pão. tem mais umas 500 atividades além de fazer o pão, né? E é até engraçada essa história, porque quando eu comecei, eu fiz uma consultoria, né? E no começo ela falou assim para mim, Yumi, a gente precisa contratar X pessoas para cozinha. Eu falei, nossa, mas para que tudo isso? Eu sei fazer pão, eu tô aqui, eu vou fazer croissant, fica tranquila, eu vou estar aqui em cima, eu vou ajudar eles. Ela, Yumi, esquece. A última coisa que você vai fazer é pão. Você vai fazer 1 milhão de outras coisas, mas pão é a última coisa. E realmente, é a última coisa que eu faço. Primeiro eu faço compras, eu faço gestão, eu vejo a equipe, eu vejo o processo, eu vejo estoque. Faltou alguém, não tem nada, aí eu vou fazer pão. A não ser assim, obviamente, né? Vou criar uma receita nova, vou trazer um produto diferente, a gente vira e mexe, a gente está trazendo coisas diferentes. Aí eu subo, é o meu prazer, eu amo estar lá em cima. Mas o dia a dia mesmo, ali, quem faz hoje em dia, já tem uma equipe por trás, senão não daria certo. Legal. Você falou que você contratou uma consultoria. Sim. Qual que foi a importância da consultoria para você no começo? Cara, no começo para mim foi essencial, porque eu não tinha noção, assim, o que eu vou comprar, a quantidade que eu vou comprar, talher, copo, mesa, cardápio, treinamento. Então, assim, quando você está começando, isso é muito importante, né?
Como eu falei, eu nunca quis começar de qualquer jeito, eu sempre quis ter artesã como uma referência. Então, para isso a gente tem que ter processo, né? E para mim hoje o essencial é realmente a gente tem processo de abertura, a gente tem processo de fechamento, a gente tem controle de estoque, a gente tem lista de compras. Então, se eu não tivesse essa consultoria no início, talvez não teria dado tão certo, né? Então, muito do que eu aprendi com ela, eu sigo até hoje e sigo na linha ali, para poder sempre sair da maneira mais fácil possível e mais certo possível. Legal. Antes da artesã física aqui, você já estava produzindo pão. Eu já produzia pão. Você fazia 100% do trabalho. 100% do trabalho. Você teve dificuldade de largar esse 100% do trabalho? Olha, eu vou falar para você, hoje a gente tem 2 anos e meio de padaria e às vezes até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, sabia? Porque é uma área que eu gosto muito, é uma parte que eu gosto muito de estar na produção, né? Mas se eu fico na produção, eu não vejo atendimento. Se eu estou no atendimento, então assim, como eu sou sozinha, eu não tenho sócio, eu tenho que me virar em 5. Um pouco lá em cima, aí eu vou para atendimento, aí dá problema lá em cima, eu subo. Então assim, é tentar você se dividir o máximo possível para você sempre manter um olho em cada processo. Por mais que a gente tenha lista do que fazer, abertura, checklist, se você não estiver ali em cima, cobrando, dando o olhar do dono mesmo, chega uma hora que as coisas dão uma desandada. Legal. E 2 coisas que você falou aqui, que é interessante a gente pontuar, frisar, é que, primeiro, a gente fala que para o empresário ter sucesso, ele precisa ter um coração ensinável. Porque muitas das vezes, igual no seu caso, Sim. Você começou e você não sabia quase nada de empreender. Sim. Você tinha uma noção, provavelmente você tinha uma noção de ver algumas outras pessoas empreendendo, você sabia o grosso ali do que precisava fazer, mas no detalhe você não sabia. Então o empresário ele precisa ter um coração ensinável para ter ou um mentor ou ter uma consultoria igual você pegou e você aprender com quem já fez o processo. Sim. Você quer aprender com quem faz o certo, em quem dá certo, e não você... Eu acho muito perigoso você dar um passo no escuro, sabe? Você ir empreender, investir um dinheiro, um tempo, toda a sua vida em um processo totalmente, né, que você não sabe o que você está fazendo. Então, é muito importante você ter essa consultoria, você ter um apoio. É óbvio, né? Empreender também está um pouco no sangue. Você já tem uma visão, uma águia diferente ali, mas como você começar do zero, é muito importante você ter esse guia, esse norte de qual direção seguir, né? Qual lado ir, de quem realmente faz dar certo. Então, legal. É muito importante. O maior desafio do empresário que está começando e se depara ou com uma consultoria ou com uma mentoria é, na maioria das vezes, o valor. Pensa assim, cara... É muito caro. É muito caro. Mas, na verdade, se você for pegar o que a consultoria ou a mentoria ou ter uma referência, se você for pegar o valor com essa pessoa te acompanhando e o valor que você vai bater a cabeça e você vai fazer coisa errada, vai precisar recomprar... É muito maior. É muito maior, não tem comparação. Não tem comparação. Acaba que a consultoria é muito mais barato do que você tentar sozinho. Sim. E às vezes o tentar mais sozinho, às vezes também. é mais rápido e às vezes também não dá certo. Exatamente. Então, é um investimento necessário que eu acho que quando você está começando, você tem que ter essa reserva para evitar realmente esses problemas futuros. Claro que sempre tem um ajuste ou outro, mas isso a gente vai refinando, né? O grosso, quando você não sabe nada, é muito importante você ter esse apoio. Para mim foi muito importante e eu acho que seria muito diferente se eu não tivesse tido, não, é muito caro, deixa, eu vou tocando. Eu acho que eu teria gastado bem mais com erro, com alguma reclamação de cliente, algum processo que ia ter falhado. Então, assim, foi muito importante e é muito importante e são coisas que eu sigo até hoje. E muito provavelmente você não teria o sucesso que você tem hoje. Muito provável. Pode ser que você alcance esse sucesso, Sim, mas ia demorar mais uns 2, 3 anos para alcançar. Não teria alcançado tão rápido porque o sucesso da artesã foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Desde o início, quando a gente abriu a padaria, sempre foi muito cheio. Então a gente tinha filas, era assim, o primeiro mês, Yumi, você precisa comprar mais mesa. Aí eu falei, gente, calma, porque não é só colocar a mesa para fora. A gente precisa alinhar a produção da cozinha dentro também, né? Senão acaba demorando muito mais. 4 meses de Yumi, você precisa expandir. Eu nem retornei o investimento. Então, assim, foi um processo, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito boa, a gente trouxe um produto diferente que não tem na região. Mas com isso também o crescimento veio muito rápido, então a gente teve que se adaptar e ter uma visão muito mais rápida do que é o negócio, né?
Então, para mim, foi um desafio maior ainda pela aceitação. Antes da gente começar o podcast, eu estava falando com a Yumi que a padaria dela, artesã, ela é próxima de onde eu moro, e ela é aqui na frente da nossa atual sede do escritório. Então, eu estava passando aqui na frente da padaria todo santo dia. Sim. E eu acho que eu fiquei uns 4 meses sem conseguir ir na padaria, porque eu queria ir na padaria, porque todo mundo estava falando, mas na hora que eu chegava ali, estava sempre lotada. Como foi esse começo? Cara, o início foi muito caótico. Primeiro, por que ficou tão lotado? Eu acho que era uma área nova aqui na região também, que estava crescendo. A padaria, o visual por si só, eu acho que já chamava muita atenção. Não então, é um visual de padaria. Não é um visual de padaria comum, então a gente sempre focou em ter uma estrutura melhor, um design melhor, tanto que muitas vezes as pessoas vão lá e me perguntam, e minha franquia? Então, assim, eu sempre tive o cuidado e o detalhe para poder trazer uma estética diferente de padaria, porque a gente não era só uma padaria, né? Então, a gente é uma cafeteria, a gente faz a produção. Então, primeiro, eu acho que a estética chamou muita atenção. Resende é uma cidade pequena, então o burburinho vai se espalhando. Pô, o que vai ser lá? Vai ser restaurante? Vai ser... O que é aquilo? Então, acho que o início foi muitas pessoas indo de curiosidade para saber o que tinha inaugurado. E isso para mim no começo foi muito bom, porque todo mundo que passava via sempre muito cheio. Então falou, opa, vou lá, o que está acontecendo, né? Porque tá sempre muito lotado. Então acho que é o efeito manada que a gente fala, né? Então eu acho que as pessoas começaram a olhar, pô, bonito, tá cheio, vou lá conhecer. E aí quando experimentava, eu via, né, o produto diferente. No início a gente teve muita dificuldade porque as pessoas não conheciam o que era sourdough, o que era fermentação natural, o que é um café especial, então um croissant sem queijo e presunto. Então, no início, a gente teve que educar muito o cliente, ensinar mesmo para ele o que é o nosso serviço, o que a gente vendia, o que a gente fazia ali. E sempre no início tem a dificuldade, né, de ensinar isso tudo, mas o produto era muito bom, a gente sempre zelou muito pela qualidade do produto, então, graças a Deus, todo mundo que foi na primeira voltou. E aí voltou e queria ir, queria gente conhecer. Então, foi um burburinho muito grande e o produto também era muito diferente, era muito inovador. Legal. Na hora que você fala isso, que você teve que educar os seus clientes, sim, a gente pensa logo em vendas. Pelo menos eu penso logo em vendas, porque eu falo bastante de vendas, né? E nas vendas, a gente tem 3 formas de você vender, 3 clientes para você vender. Sim. O primeiro cliente é o cliente que tem uma dor e ele sabe qual a solução que ele precisa, ele está atrás da solução, sim, é só você oferecer. Então, por exemplo, seria o cliente que está pensando aqui em Resende, cara, aonde que eu vou conseguir um produto mais premium de padaria, um pouco mais premium? Exatamente. Como que fala o pão que você acabou de falar? Sourdough. Sourdough? Sim. Então, o cliente já está procurando esse tipo de pão. Já está procurando. Seria esse tipo de cliente. O segundo tipo de cliente é o cliente que ele tem um problema, ele quer um pão diferente, só que ele não sabe que pão diferente é esse. Sim. E na hora que você mostra o pão diferente, ele, puxa vida, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Exatamente. E tem o terceiro tipo, que aí, na hora que a gente consegue entrar nesse terceiro tipo de cliente, aí parece que entra naquele mar azul que a gente chama. Sim. Onde que a sua cartela de clientes, ela aumenta muito, que é o cliente que ele não sabe do problema que ele tem, não sabe o que ele quer, muito menos da solução que você proporciona para ele. Legal. Então, é exatamente o tipo de cliente que quer um pão de sal, mas você mostra, olha, ao invés de você comer esse pão de sal aqui, que é um pão simples... Você pode comer um muito melhor. Exatamente, você pode comer esse que é muito melhor. Sim. Então, você começa a educar o seu cliente. Educar o cliente. Na hora que no início, você teve que educar, sim, certo? Sim. E o que você fazia para educar o seu cliente? Primeiro era meio dar uma aula, né? Explicando um pouco sobre o processo do pão, porque o processo do pão por si só... Já aproveita e dá uma aula para quem está escutando. Qual que é a diferença do pão, do seu pão para um pão normal? O sourdough, que é o nosso chefe, o carro-chefe da casa, que é o que mais vende, ele é uma fermentação natural, então ele é o levain. Então sourdough é uma massa azeda, né? Então é aquele fermento que a gente não consegue comprar no mercado. Então a gente tem que alimentar o micro-organismo todo dia. Então todo dia a gente coloca farinha, a gente coloca água, o fermento cresce. Então com esse fermento a gente faz a produção do pão. O cliente vê o pão bonitinho na vitrine, mas esse pão demora 2 dias para fazer o processo.
Então é um pão que ele tem uma digestão melhor, ele é um pão mais leve, ele tem um sabor único por conta do levain. Então, para digestão e para quem é um pouco mais intolerante ao glúten, é um pão muito mais saudável. Então, é um pão muito gostoso e você não acha em qualquer lugar, porque são muitos processos até realmente chegar no pão. Então, o início foi explicar para o cliente como é feita a produção, o tempo que demora. Na feira, inclusive, como não é mais rápida, mais dinâmico, o pessoal só passa e compra, eu levava amostra para as pessoas experimentarem. Legal. Aí experimentou, esquece, já comprava na hora. Então, ali na Artesã não foi diferente, no começo também era explicar um pouco mais, né? Então, o pessoal que entrava sempre tinha um treinamento de fermentação para explicar, porque até hoje tem gente, às vezes, que vai e não sabe o que é. Então, a gente tem que explicar brevemente para a pessoa entender o que ela está consumindo, o que ela está pagando, o que ela está comprando. Então, o início foi um pouco mais difícil, né? Porque muita gente não conhecia, mas hoje em dia é o pão que mais vende, para você ter uma noção, e todo mundo hoje só compra ele. Legal. E isso daí, essa estratégia que você usava na feira, na alimentação é um pouco mais comum. Sim, da sim, pessoa de atrair, experimentar e tudo mais, ver que é gostoso e comprar. Sim. Mas, no geral, se você tem alguma empresa que não é de alimentação, pensa em como que você pode dar uma experiência para o seu cliente. Dar uma experiência, por exemplo, se for um sistema, dá uma experiência de 3 dias, de uma semana. Se for algum produto, dá uma experiência menor do seu produto para ele comprar um produto maior. Mas precisa ter experiência. E tem muita gente que fica batendo de frente falando, não, cliente não vai levar vou muito a gastar sério. dinheiro. Exatamente, mas faz toda a diferença. Pra gente é muito importante, porque o nosso é alimentação, então a pessoa experimenta ali, ela vê a realidade, vê o sabor, vê a textura, então pra mim foi muito importante isso. E acabou que atraiu muita gente, né? Hoje em dia a gente, óbvio, não precisa fazer mais isso, mas é uma coisa muito legal. Às vezes eu faço alguma receita nova e eu sempre desço. Primeiro, os meus funcionários sempre experimentam para saber o que eles estão vendendo. E aí, quando às vezes tem um cliente e outro, a gente vai dar para ele experimentar. Então, isso cria uma relação ali também de carinho, de cuidado, que eu acho muito legal também. Legal. Bom, a gente já falou um pouco sobre a Yumi, agora a gente já entrou um pouco na Artesã. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, vamos lá. O que você acha que foi o segredo para a Artesã já começar muito forte, tanto na feira quanto no ponto físico? Primeiro na feira. Por que você chegava na feira com 100 pães e vendia em 3 horas? Então, acho que um dos pontos eu sempre fui muito atenta aos detalhes. Desde quando era na feira até hoje eu sou muito atenta. Então, quando a gente foi para a feira, a gente não foi numa barraquinha, numa tendinha. Eu tinha uma carrocinha, então eu personalizei a carrocinha inteira. Eu abri as portas delas, eu fiz andares de madeira, eu tinha cestinha de madeira, eu tinha as folhinhas de trigo. Então isso, quando o cliente parava e olhava, já era impactante. Você via uma carrocinha aberta, lotada de pão, você podia até não comprar, mas você ia ver o que era. E aí chegava lá, tinha degustação, então ali eu já pescava um. Então acho que o primeiro ponto, eu sempre fui muito atenta aos detalhes e ao cuidado. Então a estética, o design, englobava tudo o que é artesã. 2, eu sempre foquei muito na qualidade dos produtos, então os meus produtos não é um dos mais baratos, você pode ir em outras que às vezes você vai comprar um croissant mais barato, né? Você vai beber um café mais barato, mas eu sempre foquei em ter qualidade, então eu quero a melhor manteiga, eu quero a melhor farinha, eu quero o melhor café, porque o público que eu tô aqui é isso que eles querem um produto bom. Então, o 2 eu acho que eu sempre foco na qualidade. E 3 eu acho que você tá ali no dia a dia, sabe? Você ter o cuidado. Eu sempre tento estar presente na padaria, sempre ali em cima dos funcionários para sempre ter uma experiência muito legal, porque não é só o cliente comprar o pão. Eu não quero que ele vá lá, só compre e vá embora. Eu quero que ele tenha uma experiência muito legal, sabe? Ele tem um ambiente legal, ele tem um atendimento legal, ele coma muito bem. Então, esses 3 pilares eu acho que é o que faz sempre o cliente estar voltando e consumindo comigo. Legal. Então, sempre desde o começo, você focava muito na experiência do cliente, na experiência, né? No total do cliente. Show. E me diz uma coisa, qual que é o segredo? Porque hoje a artesã não é pão. Hoje a artesã é experiência, a artesã é um ponto na cidade diferente. Qual que é o segredo para criar uma marca que vai além do produto que ela vende?
aí é uma pergunta que eu faço até hoje para mim também, assim, né? Qual o segredo, né? O que fez as pessoas quererem tanto, gostarem tanto da marca, né? Da artesã em tão pouco tempo? Mas eu acho que é um pouco disso tudo, assim, sabe? É um pouco do cuidado, é um pouco da inovação. Então, eu sempre tive o cuidado de fazer cursos fora. Então, eu sempre fui para São Paulo, eu fui para Rio, eu fiz Curitiba. Então, a minha ideia era sempre trazer o que não tem aqui. Então, trazer inovação, trazer coisa nova, trazer coisa boa para Resende. Então, acho que isso é um dos sucessos, é um dos segredos, né? Sempre a gente está inovando, sempre a gente está com novidade. Eu também gosto muito de estar envolvida em eventos. A gente promoveu aí já evento de corrida, a gente já fez coffee party, que é uma coisa que não tem na região. A gente já colocou música ao vivo. Então, assim, eu estou sempre me movimentando, sempre trazendo coisa nova para poder não ficar, sabe, estagnado, parado. Pô, sempre a mesma coisa. Não, eu quero sempre estar inovando, sempre à frente, sempre acompanhando. Aqui a gente fala de controle de narrativa, que é exatamente isso que você faz. Você pode fazer sempre a mesma coisa, mas faz sempre a mesma coisa de um jeito diferente. Diferente, exatamente. E é isso daí que você está trazendo para cá. Exatamente. Então, essa acho que é um dos segredos aí, é sempre não se contentar com aquilo, sabe? É sempre estar inovando, trazendo coisa nova, estamos presentes também no dia a dia ali da operação, ajustando o que tem que ajustar, porque também a gente é humano também, né? Com certeza. Às vezes a gente acaba errando, mas é dar a volta e sempre recuperar. A gente também aprende muito com o erro, eu aprendi muito também no início, mas eu acho que o segredo é esse, é inovação, é não se contentar com aquilo com pouco e sempre estar trazendo novidade. Legal. E a gente sempre fala que o produto certo no local errado gera dúvida. Então, por exemplo, uma pessoa andando de ônibus com uma bolsa do Louis Vuitton vai gerar dúvida. A bolsa pode até ser original, mas vai gerar dúvida. Vai gerar dúvida. Cara, não é original. Sim. E uma pessoa andando de jatinho com uma bolsa da Louis Vuitton falsa, sim, vai, provavelmente original. Sim. Então, o produto certo no local errado gera dúvida. Você pode muitas vezes estar com o serviço certo, o produto certo, a empresa certa, tudo perfeito, mas por você estar no local errado, você não consegue atingir a sua meta de vendas, né? Você, antes de abrir, o ponto que você está aqui é maravilhoso, né? Sim, com certeza. Você, antes de abrir, você pensou no ponto, foi uma oportunidade que caiu no seu colo, você pensou exatamente no ponto, qual a importância que você acha que o ponto teve no sucesso? Então, o ponto era o principal, né? O que definia ali, então eu tinha muito em mente isso, o ponto tem que ser o ponto perfeito para o meu produto, porque não adiantava eu colocar exatamente o que você falou, eu colocar o produto X num público que não vai conseguir comprar. Pode ser o melhor produto do mundo, mas se não tiver alocado no lugar certo, não ia dar certo. E comigo também não foi diferente. Eu tive outros pontos que eu estava em mente, inclusive aqui pela região também, do Ipiranga. E o primeiro ponto que eu ia pegar, eu fiquei no início super triste e até meio desmotivada, porque era um ponto que era bom também, mas que não era para ser meu ainda, não era o momento. E eu fiquei, sabe, quando você fica, poxa vida, mas aquele ponto era o meu ponto, você já tinha imaginado tudo ali. E aí acabou que não deu certo, eu fiquei totalmente frustrada, eu falei, não, vamos ver, né, vai aparecer, a hora certa vai aparecer. E é justamente isso, sabe, as coisas acontecem quando você está pronto mesmo. Às vezes não era para ser naquele ponto porque eu ainda não estava pronta. Então, o ponto que apareceu para mim foi 1000 vezes melhor, foi uma visão muito melhor, foi uma área muito maior para mim, então não era para ser. E aí quando apareceu esse ponto, eu falei, tá vendo como as coisas acontecem na hora certa? E aí eu não perdi também, né? Abracei, fui logo de cara, falei, vamos embora, vamos pegar, vamos para cima. E aí deu certo. No início a gente pode até não entender, né? Mas no final, na hora que tem o resultado completo... a gente às vezes fica, poxa, mas por quê, né? Não era para ser... Por que fica se perguntando, né? Às vezes fica se comparando também. Fulano já tem aquilo, eu não tenho aquilo. Eu sou nova, ninguém me conhecia também. Isso no começo também, quando eu fui procurar algum ponto, as pessoas não tinham referência. Inclusive, o dono do meu ponto, ele ficava assim, Yumi, mas o que você vai abrir aqui? Eu tô te dando uma loja âncora, né? Tipo, uma loja de frente. Todo mundo quer essas lojas de frente. E eu novinha, sem nada, sozinha, sem sócio, nunca tinha uma referência. Ele falou, Yumi, mas eu não acredito. Mas eu vou. Ele
ele foi uma pessoa muito boa para mim, porque ele pegou na minha mão e falou, eu vou acreditar em você. Eu acho que você tem potencial e eu vou comprar sua ideia. E aí ele alugou a loja para mim, sem saber exatamente o que era. Você falava sourdough, ele não sabia nem o que era. Croissant. Ele foi um dos que teve que ser educado também. Ele teve que ser educado. E aí, quando a gente inaugurou, só tinha eu ali na galeria, não tinha mais ninguém, ainda estava em obra. E nos primeiros meses que ele viu aquela galeria lotada, ele todo dia, ele ia na porta da minha loja agradecer. Yumi, muito obrigada, todo mundo tá amando, você tá trazendo movimento para cá, eu não imaginava. E sempre quando ele me vê, ele me abraça e fala, Yumi, poxa, eu tenho você como a minha filha, assim ele fala, porque você me surpreendeu de uma forma muito positiva, eu sou muito feliz por você estar aqui. Então foi muito legal ele ter aberto, ter me dado essa oportunidade, porque era uma pessoa totalmente desconhecida no ramo, e hoje, graças a Deus, é a artesã que é hoje. Que legal, que legal. Bom, já estamos encaminhando aqui para a parte final. Sim. E a Yumi não está sabendo dessa parte, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Como que essa brincadeira vai funcionar? Tem uma caixa aqui do meu lado, com várias coisas aqui aleatórias. Você não vai ver quais são essas coisas. E você vai contar a sua história, tá? Pode ir contando a sua história e eu vou te entregar algumas coisas. E você vai ter que inserir essas coisas no meio da sua história. Nossa senhora, tá bom. Beleza? Então você vai falando direto. Vai falando direto, sem pausa, e eu vou te entregando aqui. Na hora que você falar, por exemplo, eu vou te entregar uma faca. Tá. Você insere uma faca na sua história, pode colocar aí na mesa. Tá bom? Então vai, pode contar. Conta um pouco dessa história, Yumi. Vamos lá. Meu nome é Yumi, eu sou daqui de Resende, tenho 31 anos, sou dona e proprietária aqui da Artesã. Hoje é uma das padarias artesanais de maior sucesso. Eu comecei empreendendo muito nova e na época eu fiz a minha cozinha na casa dos meus pais e como lá eles são mais velhos, eu tinha que ficar ouvindo fone de ouvido com a minha música e produzindo os meus pães de uma forma que alegrasse meu dia e não ficasse com aquele barulheiro de máquina o tempo todo. Com isso, eu comecei a ir na feira, comecei a vender os pães na feira. Todo domingo eu ia para lá e durante a semana eu ainda trabalhava. A minha carrocinha de pães tinha um pouco mais do que 3 metros. Então lá a gente conseguia vender mais de 100 pães. Então era um espaço muito pequeno para poder vender a quantidade de pães que a gente vendia. E aí pintou uma iluminação aqui, uma luz na minha cabeça, né? Que eu poderia criar, além dos pães, outros produtos e abrir a minha própria padaria. E aí veio realmente a Artesã com um ponto físico, que aí a gente teve muita felicidade desde a abertura. Então, desde a abertura a gente já brindou muito sucesso, desde o primeiro mês. E eu fico muito orgulhosa de estar construindo e estar conquistando tudo isso. Com certeza é só o início do que está por vir. Mas, graças a Deus, a gente sempre brindou sucesso e que assim a gente continue. Maravilha. Me diz uma coisa, quais são os próximos passos da Artesã? Bom, os próximos passos, a gente está com a ideia de fazer um aumento da padaria, mas isso mais para o próximo ano. Com certeza a gente vai ter um símbolo... Isso aqui é o quê? Uma galinha? Pô, aí você ferrou comigo. Aí eu compliquei, né? Mas com certeza a Artesã vai ter outros pratos com uma galinha, com frango, com almoço, com janta. Muito bom. Depois aqui você ferrou comigo. Muito esse daí é o mais difícil de todos. O que eu vou inventar com isso? Yumi, olhando para a câmera agora, me fala um conselho que você daria para Yumi de 10 anos atrás. Caramba. Gabriel, E aproveita esse conselho também para quem está querendo empreender, que está sapateando e quer... Pensa na sua história. Pensa que você não criou simplesmente uma padaria, não criou simplesmente uma empresa. Você criou uma empresa de sucesso que gera experiência além do produto, porque isso daí é muito difícil das pessoas alcançarem. Sim. Muitas vezes a pessoa só quer vender produto, só quer vender o serviço, mas não foca muito na experiência. E você focou bastante na experiência. Dá esse conselho. Cara, se eu pudesse voltar atrás e pudesse me dar o conselho, eu acho que seria realmente
não desista, sabe? Vá firme nas suas ideias, não deixe que comentários alheios te desanime, te coloque para baixo. Então, quando você está começando, né, é muito difícil as pessoas acreditarem em você, acreditarem no seu projeto, apoiarem você. Então, realmente, acho que eu não mudaria. Eu acho que eu só falaria mesmo assim, continua que vai dar certo. Maravilha. Esse foi mais um podcast por dentro da Forja. Eu vou deixar as redes sociais. Pode falar, sua rede social, aproveita. É Artesã Panificação no Instagram. Siga a gente lá. A gente sempre está postando muito conteúdo legal, muita novidade. Então, é Artesã Panificação. Maravilha. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Yumi, foi um prazer falar com você. Foi um prazer. Tá? Muito obrigada. Adorei estar aqui com você. Espero que tenha passado um pouquinho da história, contado, e tenha inspirado também outras pessoas que querem empreender a não desistir e seguir no que você realmente acredita. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Mais pra frente vai ter um outro... Como a Yumi tá crescendo tanto, a Artesã tá crescendo tanto, mais pra frente vai ter um outro podcast para ela atualizar as inovações que ela tá fazendo aqui. Oxe, obrigada pelo carinho, viu?